Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O, eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né, e o canal do Bom Eustáquio. dia! Hoje são 28 de janeiro de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o IME, no Rio de Janeiro, Instituto Militar de Engenharia. Esse concurso se realizou em 2013 e o próprio IME, o próprio Instituto Militar de Engenharia, fez as questões, elaborou as provas. Veja a questão aí. Temos assim: observe nos fragmentos abaixo os termos destacados. Assinale a opção em que a função sintática do termo em destaque é diferente das demais. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Vamos lá, vamos entender a questão. Em cada opção, há uma palavra ou duas em destaque. Veja bem, em cada opção existe uma palavra em destaque, em negrito. Em apenas uma opção, veja bem, em apenas uma opção, essa palavra que está em destaque tem uma função sintática diferente da função sintática das outras palavras nas outras opções. Entendeu? Então veja, você vai escolher a única opção em que a palavra em destaque tenha uma função sintática diferente das outras opções. Por exemplo, eu vou aqui para que você entenda mais ou menos. Eu vou aqui chutar. Então veja, em 4 opções aqui, são 5 opções, não é isso? A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. 5 opções. Em 4 opções, veja bem, em 4 opções, as palavras em destaque têm a mesma função sintática. Por exemplo, vou chutar, eu digo aqui que em 4 opções, as palavras em destaque trazem um objeto indireto. Ou seja, em cada opção, menos em uma, em 4 opções, as palavras em destaque, por exemplo, têm a função sintática de objeto direto. Estou chutando. De objeto direto. Em apenas uma opção, a palavra não é objeto direto. Viu aí? É essa a opção que a questão quer. Outro exemplo. Vou aqui, por hipótese, estou afirmando que em 4 opções aí, em 4 opções, a palavra em destaque é o sujeito da oração. Em 4 opções. A palavra em destaque, cada palavra em destaque em cada opção é o sujeito da oração. Em apenas uma opção, a palavra em destaque não é sujeito, é complemento nominal. Você entendeu? Então você vai procurar a opção que traga a palavra com a função sintática diferente das outras opções. Certinho, gente? Entendido assim? Em 4 opções, por exemplo, eu digo que em 4 opções a palavra em destaque traz a função de sujeito da oração.
Em apenas uma opção, a palavra em destaque não é sujeito, é adjunto adverbial. Entendeu? Então, a opção que a questão quer é aquela opção que traga a palavra com a função sintática diferente das outras. Certinho? Procure aí. Depois eu volto. Muito bem, vamos agora resolver a questão aí. Vamos procurar a única alternativa em que a palavra em destaque tenha função sintática diferente das outras palavras nas outras opções. Vejamos a opção A. Traz assim entre aspas, só as obedece como e quando bem entende. Só as obedece como e quando bem entende. Isso aí, gente, veja que está entre aspas. Foi tirado de algum texto. Alguém escreveu isso aí. Então veja esse as aí em destaque. Só as obedece. Esse as aí, ele é um complemento verbal. Olha o verbo obedecer. No fundo, quem escreveu esse as aí errou. No fundo errou, porque o verbo obedecer, ele não aceita o as como pronome pessoal oblíquo, como pronome oblíquo átono. Entendeu? Aí está, só as obedece. O verbo obedecer, ele pede
um complemento com preposição. No caso aí, vem com pronome. Aí elimina a preposição. Só que aí o pronome correto seria lhes. Só lhes obedece como e quando bem entende. Só que isso não importa. Isso aí é um texto que foi tirado de... É uma frase, uma oração que foi tirada de um texto maior. Quem fez o texto errou aí. Mas esse obedece aí é transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém. Então, quem obedece, obedece. Lhes obedece. Obedece-lhes. E não as obedece. Mas isso não importa, eu estou dizendo aqui. Isso aí foi tirado de um texto. O importante aí é o seguinte, é que esse as aqui é um complemento verbal. A função sintática aí desse as é objeto indireto. Está aí como objeto direto, mas esse erro cabe a quem escreveu esse texto aí. Entendeu? Mas isso aí está como objeto direto. Mas é objeto indireto. Mas está aí como objeto direto. As. Isso é o que importa. Então vamos lá. Até agora eu sei que isso aí é um complemento verbal. Então até agora eu não sei qual é a opção correta. Eu tenho que ter no mínimo duas opções aí para saber. Então vamos à segunda. A opção B. Traz assim. Ao mesmo tempo indicar o nada e trazer embutido em si algum conteúdo. Veja aí. Olha aí a expressão que está em destaque. O nada. Qual é a função sintática desse o nada? Será que é a mesma função sintática do as, na opção A? Será que é um complemento verbal? É. Então veja que esse o nada, na opção B de bola, tem a mesma função sintática de as, na opção A. As, aí, é complemento verbal. E o nada, na opção B de bola, também é complemento verbal. É objeto direto. Veja, ao mesmo tempo, indicar. Indicar, verbo. Indicar o quê? O nada. Então, veja, o nada é objeto direto. A mesma coisa que o as na opção A. O as, na opção A, complemento verbal. O nada, na opção B, complemento verbal. Então, a opção A e B trazem palavras com a mesma função sintática. Então, não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção que traga uma palavra com função sintática diferente das demais. Então, a opção A e a opção B trazem palavras com a mesma função sintática. Objeto direto. Complemento verbal. Entendeu? Temos complemento verbal na opção A, temos complemento verbal na opção B. Até agora tudo igual. Então vejamos a opção C de casa. A primeira era uma elipse fechada que lembrava um olho. A primeira era uma elipse fechada que lembrava um olho. Temos a palavra aí, o que? Pronome relativo, em destaque. Aí eu pergunto, esse pronome relativo aí na opção C, que, em negrito, ele é um complemento verbal? É um complemento verbal? Ele tem a mesma função sintática que o nada na opção B e o as na opção A? Será que esse aqui na opção C é um complemento verbal? É um objeto direto? Será? Vejamos. A primeira era uma elipse fechada que lembrava um olho. Então veja, esse pronome relativo que aí, como você sabe, ele repete a palavra que vem antes. Elipse fechada que lembrava um olho. Elipse fechada que lembrava um olho. Então esse pronome relativo que, ele está se referindo a uma elipse fechada.
Aí ele está dizendo que uma elipse fechada lembrava um olho. Veja aí. Uma elipse fechada lembrava um olho. Você substitui esse pronome que pela palavra elipse fechada. Elipse fechada lembrava um olho. Então você vê que na opção C, esse pronome relativo que, ele não é um complemento verbal. Ele é diferente das outras palavras na opção C e A. Nas opções até agora A e B, você viu que as palavras em destaque são complementos verbais, objeto direto. Entendeu? Já na opção C, não. Na opção C, esse pronome relativo que pode ser substituído pela expressão elipse fechada, lembrava um olho. Olha aí, uma elipse fechada lembrava um olho. Então você vê que na opção C de casa, esse que aí é o sujeito da oração que lembrava um olho. O que é que lembrava um olho? Uma elipse fechada. Uma elipse fechada lembrava um olho. Uma elipse fechada é o sujeito aí. Então esse que, na opção C, ele traz a função sintática de sujeito da oração, lembrava um olho. Uma elipse fechada lembrava um olho, entendeu? Então esse que aí traz a função de sujeito. Se ele traz a função de sujeito, então a função sintática aí de sujeito é diferente da função sintática das opções B e A até agora. Viu aí? Nas opções A e B, as palavras em destaque têm a função sintática de objeto direto. Na opção C, tem a função sintática de sujeito, diferente. Então, a opção C de casa é a opção que a questão quer. Porque essa palavra aqui tem a função sintática diferente das demais. É o sujeito aí. Já nas demais, é o complemento verbal, objeto direto. Entendeu? Vejamos agora a opção D de dado. Trata-se do sistema que utilizamos atualmente. Trata-se do sistema que utilizamos atualmente. Então nós temos aí de novo o que como pronome relativo. Nós vimos na opção acima, na opção C de casa, que o que é sujeito da oração. Agora esse que aí, na opção D, trata-se do sistema que utilizamos atualmente. Esse que também aí, será que é o sujeito da oração? Não. Não. É o complemento verbal. É o objeto direto. Então veja, na opção D de dado, esse que aí, pronome relativo, é substituído pela palavra sistema. Então veja a primeira oração. Trata-se do sistema. Aí vem sistema que, sistema atualmente utilizamos. Ou seja, trata-se do sistema utilizamos atualmente. Então a primeira oração, trata-se do sistema. E a segunda oração, que utilizamos atualmente. Nós utilizamos atualmente o que? O sistema. Então você vê que esse pronome relativo, na opção D de dado, ele é o objeto direto da segunda oração. Veja que sempre o pronome relativo, ele repete a palavra. Trata-se do sistema. Sistema, utilizamos atualmente. Viu aí? Então, utilizamos atualmente o que? O sistema. Então, esse aqui é pronome relativo na função sintática de objeto direto. Igualmente, as palavras nas opções A e B. Então, até agora, as opções A, B e D trazem as palavras aí com a mesma função sintática, entendeu? A, B e D. Só a C é que traz a palavra com função sintática diferente, de sujeito. Entendeu? As demais, até agora, trazem palavras com a função sintática de objeto direto.
menos AC. Olha aí. Vejamos agora a última. A opção é: por isso Kaplan considera o zero um número subversivo. Por isso Kaplan considera o zero um número subversivo. Veja bem, temos aí a palavra em destaque, o zero, em negrito. Por isso Kaplan considera o zero um número subversivo. Kaplan considera o quê? O zero. Então o zero é um complemento do verbo transitivo direto. O zero é um objeto direto. Entendeu aí? Então, nas opções A, B, D e E, as palavras em negrito têm a função sintática de objeto direto. A, B, D e E. Todas aí têm a função sintática de objeto direto. A única opção em que a palavra em destaque não tem a função sintática de objeto direto, a única opção é a opção C. Porque na opção C, esse que pronome relativo é o sujeito da oração, da segunda oração. Uma elipse fechada lembrava um olho. O que é que lembrava um olho? Uma elipse fechada, sujeito, que é repetido aí pelo pronome relativo que, entendeu? Então a única opção correta aí é a opção C de casa. A opção C de casa. A palavra em destaque nela tem a função de sujeito da oração. Já nas outras opções, as palavras têm a função de objeto direto, complemento do verbo. Certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.